Veja o que está acontecendo nesses últimos dias. Olha o que a Bíblia diz aqui em 1 Timóteo, capítulo 4. O Espírito expressamente diz que nos últimos dias e tempos, alguns se apostarão da fé, dando ouvido a espírito enganador e doutrina de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Como tem acontecido isso nos últimos dias, meu amigo, minha amiga? Mente cauterizada. O que é mente cauterizada? Mente cauterizada é quando o diabo cega a mente da pessoa. Ela não consegue se lembrar como é que ela chegou na igreja. Ela não consegue se lembrar o que Deus fez na família dela. Quando o familiar dela estava no hospital e o homem de Deus orou. Ela não consegue ver como é que estão os filhos, que estão super bem. Ela não consegue ver o que Deus fez na vida financeira daquela pessoa. Entendeu? Ela dá mais ouvido a pessoas que não têm nada a ver com Deus, para aquela pessoa que ajudou a família dela, tá? Que já era para estar o familiar morto, tá? E Deus restaurou a vida daquele familiar. Isso se chama mente cauterizada. Por isso que Paulo fala a Timóteo aqui que nos últimos dias ia acontecer essas coisas. Tu quer saber se a tua igreja é certa ou não? É quando se cumpre toda a palavra que está na Bíblia, do ministério daquele pastor. Aqui na nossa igreja, tudo que acontece está na Bíblia. Tudo que as pessoas são enganadas pelo diabo, está aqui na Bíblia, tá? E lá na frente vem as consequências, porque a própria Bíblia diz em Mateus 5:20 que o pecado de alguns são notórios e outros só mais tarde. O diabo já faz isso e dá um tempo longo para a pessoa bater no peito e dizer: é mentira, eu que estou certo e ele está errado. Então o diabo ele tem uma inteligência muito melhor que essas pessoas que têm faculdade, que têm estudo. A Bíblia diz que ele é astúcio, ele apanha o sábio na sua astúcia. Então ele já faz isso aí para tentar tirar o restante da família da presença de Deus, para que as outras pessoas venham aceitar o conselho dessa pessoa, tá? A Bíblia diz aqui: abandonar a fé é o mesmo que rejeitar o próprio Deus e as Escrituras e as suas promessas. A pessoa se esquece de tudo que Deus fez. Se ela está viva ainda, porque Deus tem restaurado a vida dela. Se a família dela está viva, porque Deus tem restaurado. A pessoa se esquece de tudo que Deus fez. Quando aquele homem foi lá na frente da casa dele para matar ele, e ele pediu oração para o pastor, e o homem foi embora, guardou a arma, porque Deus ali deu o livramento. A pessoa se esquece de tudo. Por isso que a Bíblia é verdadeira, meu amigo. Livro que dá inteligência para a pessoa só tem a Bíblia Sagrada. A Bíblia é a bula da nossa vida. A pessoa que se segue pela Bíblia se torna a pessoa mais infeliz. Mas a pessoa que ouve vozes, o diabo, ele tem uma inteligência tão grande para derrubar a pessoa, entendeu? Que ele convence a pessoa que a pessoa está errada, está certa. E aquele homem de Deus que está ensinando a pessoa está errado. E tanta força que o diabo tem. A pessoa fica completamente cega. Que está escrito em Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o diabo cega o entendimento das pessoas. É bíblico. A pessoa se esquece de tudo que aconteceu de bom na vida dela. A memória dela é trocada. E por quê?
A pergunta é essa: por que, pastor, que acontecem essas coisas? Porque a pessoa não obedece àquela palavra que diz: vigiai e orai, que o diabo é o leão. O diabo ele entra pela bebida. Se você tomar um golinho só de bebida de álcool, você está dando liberdade para o diabo entrar nos teus pensamentos, na tua memória. Cuidado, meu amigo, tá? O diabo não tem pressa de pegar ninguém. Ele dá um tempo longo. Ele dá um tempo longo para pegar a pessoa. Porque Deus, ele é tão misericordioso que ele também permite esse tempo longo que o diabo dá para ver se a pessoa se conserta, se ela volta para o primeiro amor. Ela já viu o pastor pregar que quando a pessoa recebe uma bênção, ela recebe com alegria. Mas quando ela não vigia, que ela toma um pouquinho de bebida de álcool, ali que o diabo entra. Porque o diabo, o nome dele é o Zé Pilintra, espírito do vício, espírito da cachaça, espírito das drogas, da cocaína, da maconha. Esse é o Zé Pilintra. E nada disso a pessoa entra. Por quê? Porque está escrito que nos últimos dias o espírito enganador, que é os demônios, iam cauterizar a mente delas. E essas pessoas, infelizmente, pode levar 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas que o diabo pega. É muito triste dizer isso. Vocês me perdoam. Porque aqui tem milhares de testemunhos. Sabe o que é testemunho, meu amigo, minha amiga? São derrota, destruição, tá? Ela deixa de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de pessoas que não tem nada a ver. O diabo sempre trabalha com laço, ele sabe qual é a tua inclinação. Quando ele sabe que no passado tu usava droga, tu bebia, é ali que ele vai te pegar. Ele te pega pelo um golinho só de bebida de álcool, ele te pega, tá? Porque ela deixa de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do diabo, aí o diabo dá risada. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 10, assim como a mosca faz exalar o mau cheiro e exalar o argumento do perfumador, assim é o famoso em sabedoria e honra, em pouca astúcia, tá? Quem é essa pessoa? É o orgulhoso que deixa de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de pessoas que arrodeiam ele diariamente, que não tem nada a ver com Deus. E isso é um prato cheio para o diabo, que pode demorar o tempo que demorar, mas que o diabo vai pegar, vai. Primeiro ele vai dar uma sensação de bem-estar. É assim que ele faz com todo mundo, tá? A Bíblia diz que há pecado de homens que são notórios, e outros só mais tarde. Amém, queridos? Que Deus te dê entendimento, que Deus te dê sabedoria, que Deus venha tocar no teu coração para você se arrepender e faz o que está escrito no livro de Apocalipse. Volta ao teu primeiro amor, arrepende desse engano satânico que o diabo está fazendo na tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te dê entendimento, em nome do Senhor Jesus.